Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo a ficar de pé. Meus amigos, vamos mostrar aqui o que o empresário do Adson, atacante do Vasco, que veio por 26 milhões de reais aqui ao Clube Cruz Maltino, falou sobre o jogador que pode ir para o futebol mexicano. Há uma proposta do mesmo valor e hoje o empresário do Adson acha que o melhor para o jogador é ir para o futebol mexicano. Fez uma pequena crítica à SAF do Vasco e diz que está uma SAF conturbada devido a esse imbróglio jurídico entre a Vasco Associação e a 777. Veja aí. Então, como é que foi essa volta do Adson para o futebol brasileiro? No caso do Adson foi um alívio dele. Porque o Adson, ele chegou na França pesando 58 quilos. Caramba. E o Adson, com o corpo que ele tem, ele é um fenômeno de agilidade, de dinamismo. E a estreia que ele teve de Nantes contra o Olympique de Marseille, titular, ele jogou demais. Só que coletivamente o time não vinha bem. E aí mudou a comissão técnica. No que muda a comissão técnica, nasce a filha dele. Caraca, na França. É um monte de coisinha, né? Nasce a filha dele na França. E ele tem um pouco de dificuldade com a comissão técnica e uma nova fase da vida dele. Que é isso que nós passamos, que o Endrick vai passar, que é tudo isso. Eu represento um jogador que tem um filho especial, que teve um filho especial durante a carreira dele. A trajetória da carreira dele foi impactada, pô. Não tem como. É prioridade na vida, o lar, pô. Exato. E além disso, não existe sucesso profissional se o seu lar não tá harmônico, gente. Fato. Essas são as minhas verdades. Eu concordo. Não, são as minhas também. Infelizmente, nem todo mundo pensa assim. Em 48 anos, esse último Dia das Mães, pô, foi... eu passei longe da minha esposa, pô, e da minha mãe. Porque era o Champions League da Ásia. Mas eu nunca deixei. Era a final da Champions League da Ásia, Yokohama e Alain. Eu fui pro Japão e justamente no final... eu ia levar minha esposa comigo, mas eu acabei indo numa quinta e voltei numa terça pro Japão. Nem deu tempo de fuso horário. Então são valores que a gente não pode deixar... Porra... Não pode fazer vista grossa pra se isso. sobrepor. Né? Então não dá pra... Então você tem que entender o que é verdade pra você. A Adson tem o nascimento de uma filha. O clube entendeu o momento e falou, se vocês quiserem, vocês podem negociar o Adson. Ele vai demorar para adaptar, a gente acredita nele, mas estou vendo o sofrimento dele. Com a nova comissão técnica e o momento que ele vive na parte pessoal. A hora que eu falei que o Adson poderia voltar, eu falei para 3 clubes brasileiros. Os 3 gostariam de contratá-lo. Só que o Vasco, no projeto 777, que a gente está começando a entender melhor esses projetos, que é um outro ponto importante do que essas SAFs representam para o futebol brasileiro. A gente ia entrar nesse assunto. E que a gente precisa de um pouco mais de verdade. E aí o Adson vem para o Vasco. E eu posso falar uma coisa? Hoje a gente tem consulta importante do Clube do México. Ele recentemente contra o Fortaleza jogou bem na Copa do Brasil. De novo, jogador bom joga em poucos clubes. Exato. Mas talvez pro Vasco e pro Adson
com esse tumulto que está de gestão, por mais que a gente tenha, vocês devem ter uma admiração enorme pelo Pedrinho. Sim. Enorme. Muito. Pessoas como o Pedrinho têm que estar em diversas posições no futebol. É isso. O Watson talvez seja bom pro Vasco se a gente traz os mesmos 6 milhões de euros. E deixa o Watson seguir. E não é para ganhar comissão, não. Sim. A comissão é consequência do melhor plano para ele. Exato. Porque o que vai ser o Vasco? Essa é a dúvida. Hoje é uma incógnita. Essa Hoje é, é uma... essa é a grande questão. E o Watson tem 5 anos de contrato lá. Pra ele tá tudo bem. Mas e... Ô, Fábio... Então, meus amigos, é o seguinte. O empresário do Watson não está errado. Eu acho que, para mim também, seria uma boa para o Vasco, porque o Watson é um jogador que vem muito irregular hoje no Vasco. Fez umas boas partidas, principalmente agora, as últimas partidas. Foi bem nas últimas partidas, mas é um jogador, se tiver o interesse da equipe mexicana em comprar o Watson pelo mesmo valor, pelo que o empresário do Watson falou aí no podcast do Denilson, eu acho que seria sim viável essa negociação, né? Uma negociação que o Vasco possa se dar bem, porque o jogador ainda é um jogador muito inconstante no Vasco, é um jogador que valeu muito alto e tem sido um jogador muito irregular, tá certo? Os últimos 3 jogos ele foi muito bem. A gente até comentou sobre a evolução do Watson nas últimas partidas. Mas, na minha modesta opinião, pelo que o Vasco possa fazer, contratar jogadores novos agora no mercado, nessa segunda janela de transferência, possa ser que o Watson seja mais feliz em outro clube hoje, né? Pela inconstância, pela irregularidade do seu futebol, mesmo tendo melhorado bastante nas últimas partidas, essa transferência possa ser bom para o Watson e bom para o Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Com o dinheiro, o Vasco poderia contratar um jogador muito mais barato no mercado. O Watson custou um preço muito alto pelo futebol que ele vem jogando, é muito ainda aquém de um preço de 26 bilhões, porque o Watson praticamente estava quase no banco de reservas durante as partidas do Vasco. O Vasco precisa de um jogador para tomar titularidade, ser titular, e com isso tem uma negociação aí o Vasco com o Brian Rodrigues, jogador da seleção do Uruguai, e o Vasco tem essa situação que com esse dinheiro, né, e com essa negociação desse jogador que joga na mesma posição, não do Watson, mas na mesma posição do David, o Vasco pode contratar um jogador que já um jogador pronto para o futebol hoje, é um jogador até de seleção uruguaia. Então, para o Vasco seria uma boa, né, uma compra desse jogador, né, negociar o Watson e contratar um jogador hoje que é um jogador que já vem com protagonismo no futebol mundial e joga hoje a Copa América pela seleção do Uruguai, que é o Brian Rodrigues. Então, a gente vai aguardar, a gente vai esperar, mas na minha opinião, eu acho que seria uma boa, mesmo que vocês viram que o empresário do Watson falou. Hoje, eu acho que a negociação do futebol mexicano pelo mesmo valor que o jogador veio para o Vasco seria uma boa para o Watson e para a equipe cruzmaltina, com toda certeza. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de terça-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal, uma ótima terça-feira. Tamo junto. Qualquer notícia do Vasco da Gama, estaremos passando aqui no canal Russo Vascaíno a todos vocês. Valeu, pessoal, um grande abraço.